Mais economia aqui no Jornal da Manhã com Samidana. Há um grande debate no país. Como devemos combater a pandemia do coronavírus? De um lado, temos o grupo que defende as atuais medidas de isolamento, ou seja, todo mundo em casa, com exceção dos serviços essenciais. Do outro, os que defendem o isolamento vertical, confinando os idosos e outros grupos de risco, cardíacos, hipertensos, diabéticos e portadores de HIV, entre outros casos. Mas eu te pergunto, como abordar esse problema de forma técnica? No último dia 26, foi liberada uma revisão de um estudo feito por cerca de 30 cientistas do Imperial College de Londres. Trata-se do mesmo grupo que levou o Reino Unido a mudar a estratégia de confinamento mais relaxado para um mais drástico adotado lá na semana passada. Neil Ferguson, um dos principais autores, tinha feito uma previsão de que 500 mil pessoas poderiam morrer no Reino Unido. Neste último estudo, ele comentou que, na verdade, o número de mortes poderia cair para 20 mil. Essa diferença brutal na estimativa se dá principalmente pelas medidas que cada país pode tomar, precisamente para esse número, no Reino Unido. Eles trabalharam com cenários simulados. E falando do mundo, no caso de nada a ser feito, o estudo considera que seriam 7 bilhões de infectados com 40 milhões de mortes. Esse caso não se aplica, já que medidas têm sido adotadas em todas as partes do globo. O estudo considera, além do cenário que nada é feito, 2 outros cenários. A supressão, ou seja, isolamento, quando o número de mortes atinge a 0,2 por 100 mil habitantes, e a supressão, quando o número de mortes atinge a 1,6 para cada 100 mil habitantes. Com a supressão, quando o número de mortes chegar a 0,2 por 100 mil habitantes, teríamos 1.800.000 mortes no mundo. Já se as medidas de supressão fossem tomadas quando o número de mortes atingir a 1,6 por 100 mil, o número de mortes no mundo seria de 10.400.000 pessoas. E um dado do estudo me chamou a atenção. Quanto maior a renda do país, quanto mais rico for o país, maior a vulnerabilidade ao coronavírus, já que países mais ricos possuem uma pirâmide demográfica com mais idosos. As pessoas nos países mais pobres podem ter uma alimentação de menor qualidade e não ter acesso, por exemplo, a planos de saúde, mas na média são mais jovens, o que diminui muito a letalidade da doença. A pesquisa leva em conta, para estimar em cada país, pirâmide etária e características, como, por exemplo, a capacidade hospitalar. Para o Brasil, eles estimaram 44.212 mortes, caso esse nosso isolamento de agora fosse mantido por 21 dias. É um número alto, mas não tão alto quanto a opção por adotar medidas mais brandas de proteção. Por exemplo, apenas adotando o distanciamento social, proibindo grandes eventos, mas com comércios e empresas funcionando normalmente, morreriam 627 mil pessoas. E, adotando essas medidas e incluindo também isolamento de idosos e pessoas que pertencem a grupos de risco, o número de mortos atingiria 530 mil. Com isolamento mais duro e medidas mais restritivas, apenas quando a situação piorar, o número de mortes diminui para 206 mil. Mas, de qualquer forma, seria 5 vezes maior que o cenário mais positivo. E caso nada fosse feito e a epidemia desde o início fosse tratada como uma pura histeria coletiva, mais de 1,5 milhão de brasileiros morreriam.